Bom dia a todos. Estamos iniciando o projeto de defesa criminal. E a análise é sobre o assassinato da atriz Daniela Pérez, filha da autora Glória Pérez. A atriz Daniela Pérez fazia o papel de protagonista da novela Corpo e Alma, exibida na Globo. E ela fazia o papel da Yasmin, formando o par romântico com Bira, interpretado pelo autor Guilherme de Pádua. Na data 28 do mês 12 de 1992, a atriz Daniela Pérez foi brutalmente assassinada, chocando a todos. E o assassino da atriz foi o colega de trabalho, o Guilherme de Pádua, juntamente com a sua esposa, Paula Tomás, que na ocasião estava até gestante. E nessa descoberta do assassino, da parte da polícia, foi usado o princípio e as provas utilizadas no caso foram provas testemunhal, confissão, interrogatórios, prova pericial. Concernente ao caso do assassinato da atriz Daniela Pérez, é possível depreender que a prova testemunhal foi essencial para a identificação dos autores do delito. O advogado Hugo da Silveira foi uma das testemunhas e ele percebeu que naquela noite, no caminho da sua casa, haviam dois carros parados em um local ermo e escuro, um do modelo Santana e outro do modelo Escort. Ele achou aquilo bastante suspeito, então ele passou direto, fez o retorno e voltou para anotar as placas. Ao anotar as placas, ele percebeu que na verdade havia uma mulher dentro do veículo Santana com um cabelo liso e rosto redondo, e havia também um rapaz acompanhando ela. Então ele foi para sua casa e avisou ao síndico daquela localidade o que estava acontecendo. O síndico foi até o local, até a região, e acionou a polícia. Os policiais, ao chegarem na área, eles adentraram a mata onde havia aquela atividade suspeita, e um dos policiais acabou tropeçando no cadáver da Daniela Pérez. Um outro testemunho que foi muito importante para o esclarecimento dos fatos foi o testemunho do frentista Felipe Bastos e também de um outro frentista chamado Danielson Gomes. Eles relataram que avistaram um veículo do modelo Santana parado em frente ao posto de gasolina onde a Daniela Pérez estava abastecendo, e que ao sair do abastecimento, a Daniela Pérez foi surpreendida por o veículo Santana, que acabou a cercando, e do carro desceu o Guilherme de Pádua. Daniela também desceu do veículo ao perceber a movimentação, e Guilherme de Pádua acertou um soco no seu rosto e ela acabou desmaiando. Guilherme arrastou ela até o seu carro e a Paula Tomás, que é a esposa do Guilherme de Pádua, acabou levando o outro veículo até a localidade, onde o advogado Hugo da Silveira viu os veículos enquanto ia para sua residência. Então, o advogado Hugo da Silveira também passou as placas dos veículos para os policiais, então isso ajudou bastante nas investigações. Além disso, houve um lavador de carro chamado Antônio Clarete que percebeu que no carro de Guilherme de Pádua, ao lavar o seu carro, haviam marcas vermelhas que, quando se desprendiam, pareciam sangue. Então a prova testemunhal foi essencial para a conclusão, a identificação da autoria do caso da Daniela Pérez. No caso de Daniela Pérez, a confissão do réu Guilherme de Pádua foi de extrema importância para o processo, pois a mesma cumpriu com todos os requisitos elementares desse instituto, como a pessoalidade, a voluntariedade, bem como teve a sua declaração formalizada. Apesar de ter feito a sua confissão em caráter qualificado, reconhecendo a sua prática criminosa, o mesmo, tentando distorcer a verdade dos fatos, criou uma versão completamente fantasiosa de que estava sendo assediado pela vítima e que a mesma tentou golpeá-lo com uma tesoura. No entanto, no decorrer do processo, foi comprovado que o crime foi cometido com um objeto semelhante a um punhal e que foi completamente premeditado. Ele mentiu a fim de beneficiar-se, excluindo a sua ilicitude e eximindo-se de sua culpa. A apresentação da verdade parcial dos fatos
tornou a sua confissão divisível quanto à aceitação do juiz. O mesmo aceitou apenas parte da sua confissão. E em relação aos fatos que foram omitidos ou desvirtuados, foram rapidamente comprovados com outros elementos de prova do processo. No curso de todo o processo, foi percebido também alguns problemas na confissão de Paula Thomaz, a outra assassina de Daniela Pérez. A confissão desta se deu inicialmente de forma viciada, visto que a mesma foi interrogada em sua residência, sem um critério de coleta padrão que possibilitasse o registro da sua confissão. Ao mesmo passo que ela confessou apenas estar no local do crime, afirma não ter cometido o crime. Após ser instruída por um advogado e encaminhada a uma delegacia, negou tudo que outra hora havia confessado em sua residência. Em que pese então o delegado Paulo Magalhães, à época do crime, manipulou as coisas e disse que ela não quis confessar porque estava grávida e por ser menor de idade. Então ele simplesmente a liberou. No decorrer do processo, o delegado Paulo Magalhães não quis dar seguimento às investigações acerca do depoimento de Paula Thomaz. Deixando aqui uma observação, a confissão já foi sim o meio de prova quase que irrefutável, bem como a rainha das provas. Entretanto, nos dias atuais, o seu valor probatório precisa ser atestado pelo juiz, juntamente com os demais meios de prova, uma vez que isoladamente ele não é elemento capaz bastante para condenar o indivíduo, pois o mesmo pode estar mentindo para beneficiar-se, assim como aconteceu com Guilherme de Pádua e Paula Thomaz. E sabemos que no Brasil uma pessoa na condição de réu ou investigado não é obrigada a falar a verdade, considerando o direito de não produzir provas contra si mesmo. E foi exatamente o que aconteceu no interrogatório de Paula Thomaz, sendo assim um show de cinismo, de simulação e até mesmo um prato cheio para os psiquiatras que estavam dedicados ao estudo de mentes criminosas. As duas expressões mais faladas por ela durante o interrogatório eram "não me recordo" e "estava dormindo". Ela tentou passar sobre si uma imagem de mocinha abobalhada de tal maneira em que era insustentável para protestar sua inocência, que muitos advogados e juízes presentes na assistência, apostavam que ela iria confessar apresentando uma nova versão, mas não foi o que aconteceu, foi um verdadeiro engano, pois Paulo estava muito confiante no poder econômico que lhe foi propiciado. Eram tantos benefícios desde o cometimento do crime e ela também apegou-se ao álibi do Barra Shopping, em que ela e o cúmplice Guilherme de Pádua haviam elaborado quando ajustaram o cometimento do crime. Dessa maneira, o interrogatório de Guilherme de Pádua também não foi muito diferente, ficou marcado pela frieza e o cinismo do réu e também por muitas controvérsias e mentiras durante No início das investigações, os peritos deixaram muito claro que a arma do crime não foi uma tesoura, e sim um punhal. O laudo da perícia revelou que os ferimentos que atingiram Daniela foram feitos por um instrumento perfurocortante de 2 gumes, ou seja, uma faca. Então vejamos, Daniela Pérez ela foi encontrada circunscrita por uma espécie de círculo de fogo próximo ao seu corpo, e próximo ao seu corpo também foram vistos pedaços de ossos de animais, onde esses ossos eles foram serrados por uma serra elétrica e posicionados ali geometricamente. Além disso, era a última noite de lua nova, considerada a lua dos sacrifícios. Também era a última segunda-feira do ano. Então, o corpo pálido, gélido e com várias perfurações, perfurações essas que se iniciou na traqueia, dirigindo até o coração. Essas perfurações exteriorizavam o que constava materializado na folha do legista, que definiu como a causa-morte de Daniela a anemia aguda. A peculiaridade foi tamanha, visto que, por se tratar de anemia aguda, nenhum tipo de sangue, nenhuma gota de sangue foi encontrada junto ao corpo da atriz, assim como consta também no inquérito policial. Dessa forma, a premeditação ficou comprovada pela presença de Paula Thomaz escondida no lençol, a adulteração perfeita da placa do carro do casal e a emboscada no posto de gasolina, presenciada pelos frentistas. Complementou-se com a dissimulação, o casal de criminosos indo prestar condolências à família da vítima. Vamos agora falar do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é uma instituição presente no sistema de justiça criminal de muitos países, incluindo o Brasil, e ele desempenha um papel crucial no julgamento de crimes considerados mais graves, como o homicídio doloso. O Tribunal do Júri é composto por cidadãos selecionados, que são chamados de jurados, e têm a responsabilidade de decidir sobre a culpa ou a inocência do réu. Os jurados são escolhidos de forma aleatória a partir de uma lista de pessoas elegíveis.
os quais devem ser imparciais, isentos de qualquer preconceito ou interesse pessoal no caso. Durante o julgamento, o Ministério Público apresenta as acusações contra o réu e busca provar sua culpabilidade, enquanto a defesa tem o papel de apresentar argumentos e provas em favor do réu. O juiz, por sua vez, é responsável por conduzir o processo, garantir o cumprimento das regras legais e instruir os jurados sobre as questões relevantes do caso. A importância do Tribunal do Júri reside na sua capacidade de representar a voz da sociedade no processo de justiça criminal, ao envolver cidadãos comuns nos julgamentos de crimes graves. Então, o Tribunal do Júri busca garantir que a decisão final seja imparcial e representativa de valores e normas da comunidade. No entanto, o Tribunal do Júri também enfrenta desafios, como a influência da mídia, preconceitos pessoais dos jurados e a complexidade dos casos criminais. É fundamental que haja um sistema jurídico robusto, com advogados competentes, juízes imparciais e procedimentos claros para garantir a justiça e a integridade. O Tribunal do Júri no caso Daniela Pérez. O julgamento do caso Daniela Pérez foi realizado em 1997 e o Tribunal do Júri teve um papel central na busca por justiça. O Ministério Público apresentou as acusações de homicídio doloso contra Guilherme de Pádua e Paula Tomás, enquanto a defesa tentou argumentar que o crime foi cometido sob forte emoção, o que poderia resultar em uma pena mais branda. No Tribunal do Júri, os jurados tiveram a responsabilidade de avaliar as provas apresentadas, as teses de acusação e da defesa. A função do jurado nesse tribunal não foi de sentenciar, mas de determinar se o crime em questão aconteceu de fato e se os réus participaram ou não do crime. Após um longo julgamento, por 5-2, no dia 15 de 1 de 1997, Guilherme de Pádua foi condenado a 19 anos de reclusão, na qual ele já havia cumprido 4 anos. Ele recorreu da sentença, mas não obteve êxito, então ficou mantida a pena inicial. Enquanto o julgamento de Paula Tomás aconteceu no dia 16 de maio de 1997, na qual ela foi condenada a 18 anos e 6 meses de reclusão. Sua pena foi menor do que a de Guilherme, pois à época do delito ela era menor de 21 anos de idade. No caso da votação do júri de Paula Tomás, foi bem dividido, tendo 4 votos para condenação e 3 para absolvição. Paula e Guilherme foram condenados de homicídio qualificado por motivo torpe por terem utilizado recursos que dificultaram a defesa da vítima. A premeditação do crime foi dada a partir da alteração da placa do veículo. Sendo assim, qualquer tese de homicídio culposo foi descartada, de maneira que o procedimento mais acertado para utilizar nesse caso foi o Tribunal do Júri. Como mencionado, o caso Daniela Pérez teve grande repercussão na sociedade brasileira, levantando questões sobre a segurança dos artistas e a importância da justiça no combate à impunidade. O episódio também contribuiu para mudanças na legislação brasileira, como a Lei dos Crimes Hediondos, que aumentou as penas para crimes considerados mais graves. O Tribunal do Júri desempenhou um papel crucial no caso Daniela Pérez ao permitir que os jurados decidissem o destino do réu com base nas provas apresentadas e nas leis aplicáveis. Esse julgamento é um exemplo de como o sistema de justiça busca garantir a responsabilização por crimes graves, mesmo diante de casos de grande repercussão pública. O projeto de defesa já está chegando ao fim. Agradeço a participação de todos. Até a próxima. Obrigado.